Segundo podcast gravado no dia, esqueci da intro. Bem-vindo ao Divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida de novo. Hoje foi 2 traumas a menos. E porra, caralho. Caralho, eu tô muito bad vibes agora. Eu tô tipo assim. Eu acho que ninguém merece ter a minha companhia. Porque, caralho, eu acho que nunca deu certo a amizade com ninguém. Então, sei lá, eu acho que só. Se é amizade no trabalho, eu acho que só no trabalho que eu tenho que ter amizade, não pode ultrapassar esse nível, porque senão fica tipo assim, fica além, né? Aí pode ser. É porque como eu sou borderline, eu não posso ter, como é que se diz? Não posso ficar íntimo da pessoa, senão eu fico insuportável. Eu sei que eu falo muito de dor aqui nesse podcast, mas eu vou falar em termos científicos. A dor é uma sensação que se manifesta quando algo de errado ocorre em nosso organismo. É um estímulo nocivo que vai gerar um impulso elétrico por meio desses estímulos enviados pelos nervos ao cérebro, que por sua vez envia os estímulos ao córtex motor para que libere uma reação. A reação libera pelo córtex motor é enviada para o local da dor por meio dos nervos. Ou seja, aferente e inferente acionado 2 vezes, né? Aí ele passa por algumas fases: transdução, condução, transmissão, percepção, modulação. A transmissão, a maioria das dores é do tipo nociceptivo. Elas resultam da estimulação dos receptores da dor quando ocorrem lesões no tecido nociceptores, que estão localizados na pele, articulação e órgãos. A condução, onde o impulso elétrico é conduzido pelos axônios aferentes até a raiz dorsal da medula. Existe também a nocicepção, que é um conjunto de eventos neurais através do qual estímulos nocivos são detectados, convertidos em impulsos nervosos e são transmitidos da periferia para o sistema nervoso central. A transdução. O impulso elétrico libera neurotransmissores e os neurotransmissores se ligam aos neurônios da raiz dorsal e também geram fortes respostas pós-sinápticas. Sinais que progridem para o centro mais alto do tálamo. A percepção de dor só é percebida através do tálamo. A modulação. Ela pode ser facilitada ou inibida, ou seja, pode sentir mais ou menos, eu acho que é assim. A facilitação te faz sentir mais dor, ou seja, para te mostrar que você está em perigo, o que te faz querer resolver antes de qualquer coisa. Na inibição, a dor não é perigosa e por isso ela passa a ser inibida. A dor emocional tem um efeito de catarse. Tá. Essa é basicamente a neurofisiologia da dor. A dor é como uma antena tanto para os estímulos internos e os externos. Quando você se corta, entram em cena os glóbulos brancos, as plaquetas e as outras células do corpo para estancar o sangramento e atuar na cicatrização da ferida. Ao fazer um machucado mais profundo, os vasos sanguíneos podem ser cortados, o sangue que se espalha no local contém substâncias como glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio, e plaquetas, responsáveis pela coagulação, defesa em ação. O corpo então envia mais plaquetas para o local e produz fibrina, substância que só se forma no sangue quando o vaso é rompido. As plaquetas se juntam nas pontas dos vasos cortados e para um sangramento. A fibrina age como uma espécie de cola para unir as plaquetas. O glóbulo branco também atua na defesa do local, destruindo substâncias estranhas que entram no corpo pelo machucado, como bactérias. O processo leva uns 3 dias e pode deixar a ferida inflamada. É nesse período que surge a casquinha.
formada por sangue coagulado e ressecado. Tá bom, chato. Já foi. Tipo assim, essa questão de dor tem muito envolvimento de como a cultura propaga o sentir a dor, né? Tipo, sei lá, às vezes tem uma cultura que preza mais, tipo, eu acho que se as pessoas se importassem menos com a dor, a gente ia, tipo, assim, também se importar menos e, consequentemente, sentir menos ela. Porque a nossa diferença dos animais é que os animais sentem menos dor, porque não existe uma cultura que propaga meio que esse vitimismo de tipo, ai, sinta dor, porque isso vai fazer as outras pessoas se preocupar mais, só que de forma inconsciente, né? Uma vez o Nietzsche disse que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Eu acho que é tipo assim, porque o mentiroso ele tá muito convicto que a sua mentira é uma verdade. Então, se você tentar convencer do contrário, não dá, simplesmente não dá. Se a pessoa tá cega, doutrinada, com um dogma tapando a sua visão, não tem como mostrar o que é real. Nem toda verdade é realmente uma verdade. Ela pode ser uma verdade naquele momento em que acreditamos que é verdade. Tipo, eu posso acreditar que eu sou o melhor poeta, mas até alguém me provar o contrário, ninguém me tira essa verdade. Aí ele diz também, conheço o ódio e a inveja do vosso coração. Não sois bastantes grandes para não conhecer o ódio e a inveja. Sede, pois, bastante grandes para não vos envergonhades disso. Basicamente, você é o cientista de si mesmo. O cientista é aquele que é especialista numa ciência. E ciência é um conhecimento atento e aprofundado de algo. Você é a pessoa que mais conhece a si mesmo. Você é filósofo das suas indagações, dos seus dilemas morais. O filósofo é aquele que ama a sabedoria, movido pela consciência lúcida da ignorância inerente à condição humana. É quem investiga os princípios, fundamentos ou essências da realidade circundante. É quem procura formular uma reflexão que organiza, sintetiza e relaciona as metodologias e conhecimentos obtidos pelas diversas ciências que compõem o saber humano. Você é poeta dos seus sentimentos, o que dá vida a eles e os expressas. Essas sensações e emoções que advêm da experiência com a vida. Tem aquele bagulho de tipo a experiência ai, cara, esqueci. Puta que pariu. A emoção é uma reação química rápida e sentimento é algo mais profundo. O que te apetece? O que te torna vivo? O que te mantém de pé? Me diz o que te cria um vínculo com o seu intrínseco âmago, que decodifica o segredo da sua alma, que de repente tudo começa a fazer sentido. O que faz o animal dentro de ti se tornar divino? O que te torna racional? A arte imita a vida e às vezes a vida é cruel. A vida limita a arte. A arte precisa de coisas que regem o universo. Assim como não tem como imaginar uma cor que não existe. A arte é como nossa mutação biológica. Cada um vai mudando o seu estilo e causando nos outros uma inspiração que gera uma nova evolução e talvez um movimento artístico diferente. Eu comparei movimentos da arte com evolução darwiniana. Caraca. The Great Tyson. Estamos todos conectados uns aos outros biologicamente, a Terra quimicamente e ao todo do resto atomicamente. Quimicamente é a mesma coisa que atomicamente, pô. Ou tô sendo burro? Pode ser também. Tá bom. Meu Deus. Controlar a si mesmo é o verdadeiro poder, diria Confúcio, né? Ai, o que é a alma? Então fica essas questões de tipo, o que é consciência, o que é alma, se elas estão intimamente ligadas.
os gregos antigos chamavam a alma de psique, né? Que pode ser traduzido como mente também, que é a sua forma de ânima, de estar ligado ao mundo. Então a alma é um reflexo, a vida é um reflexo da alma, o conjunto de experiências. O mundo é um reflexo do que existe de mais íntimo no ser. A arte, depois de imitar a vida criou sua própria vertente, fazendo com que a vida tentasse imitar a arte. Ai, caraca. O sistema límbico. Eu estudei neuroanatomia faz muitos anos e não tinha aprendido nada, cara. Mentira, nem estudei, eu só copiava uns textos da internet e tentava fazer uns vídeos sobre a mente. Tá, a mente é um atributo do espírito. Qual que é o bagulho lá? A arte imita a vida? A arte imita a vida. Tô pesquisando no meu bloco de notas, cadê? Inclusive uma vez eu entrei antes eu entrei numa treta por causa da mimesis aristotélica, em que eu falo que, tipo assim, é a mimesis aristotélica que eu falava, né? Que a mimesis aristotélica era diferente da do Platão, tal, mas que se foda, nem lembro como era. Que é para Platão, o poeta elaborando a mimesis produz a fantasia, distorcendo assim a realidade. Para Aristóteles, a verdade está no mundo material, pode ser acessada à medida que vamos experimentando e sentindo essa realidade. O Aristóteles via a mimesis não como uma cópia distorcida da realidade, mas como uma versão que permitiria conhecer ou reconhecer dessa realidade. Então, para Platão, a mimesis é uma forma de falsificação, de distorção da realidade, enquanto para Aristóteles, a mimesis é o que possibilita a sua representação e o seu reconhecimento. Isso vale tanto para a pintura, escultura, literatura e a poesia. A arte imita a vida e não o contrário, porque a arte usa a vida como base para ela existir. Não imaginamos coisas que não estão completamente fora do nosso entendimento. Não imaginamos em 6 dimensões. O que é verossimilhança? Verossimilhança vem do que é verossimilhante, que é semelhante com a verdade, semelhante à realidade. Ou seja, não precisa ser ela em si, é só semelhante, tipo a lógica. A lógica não é a realidade em si, a gente tentando estabelecer meios de medir pela psique, pela alma, psicometria da realidade. As palavras são isso, a lógica é. Esse conceito vem de Aristóteles na poética dele. Lá ele fala assim: não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, é sim de representar o que poderia ter acontecido. Peraí. Vou ler algumas frases do Nietzsche depois de ler, para ler umas outras coisas dele. O homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Será o homem um erro de Deus ou Deus um erro dos homens? Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. O ser refutável não é o menor dos encantos de uma teoria. Toda a arte e toda a filosofia podem ser consideradas como remédios da vida, ajudantes do seu crescimento ou bálsamo dos combates. Postulam sempre sofrimento e sofredores. O atrativo do conhecimento seria pequeno se no caminho que a ele conduz não houvesse que vencer tanto pudor. O filósofo Friedrich Nietzsche fala sobre a vontade de poder na arte. Diz: nós temos a arte para não sucumbirmos junto à verdade. Ou temos a arte para não morrer da verdade, mais simplesmente, né? Em outras traduções encontramos a realidade como sinônimo de verdade. Diz ainda, na mesma obra, sobre o nascimento da tragédia: ela é uma grande possibilitadora da vida, a grande sedutora para a vida, o grande estimulante da vida. Isso nos remete a um método
como um artista deve realizar o seu trabalho, esperando pela pulsão de vida. Ainda que semelhante objetivo da filosofia estabelecer uma explicação da realidade, o artista utiliza-se da realidade sensível, vista como em Nietzsche, e cria a partir de suas percepções sensoriais uma realidade paralela. Isto é, o método artístico ainda nesse interim explicativo tem por objetivo dar vida a uma realidade mais sedutora, mais estimulante, capaz de trazer mais leveza àquela palpável. No pensamento nietzschiano, a arte é uma vontade de potência de afirmação da vida, que chega a um estado de delírio e embriaga aquele que dela se serve. Aí, basicamente, tá meio que na filosofia dele, né? Tipo, toda moral é uma interpretação que responde a necessidades fisiológicas e psicológicas específicas. Aí eu li isso, acho que nos últimos podcasts. Nós enxergamos o mundo à nossa volta com base em acontecimentos e vivências que são captados. Essas lentes que moldam nossas lentes. Não, é essas coisas que moldam as nossas lentes. Nós enxergamos de maneira subjetiva. Ai, peraí. Tem uma parte que ele fala sobre isso, né? Do negócio de verdade e tal, que o Nietzsche não era tão a favor da verdade objetiva, assim, pura, porque ele fala que não há fatos, apenas interpretações. Tipo, se eu aponto pro sol agora e falo agora é dia, já não é mais, e depois essa verdade se torna mentira e depois se torna verdade, porque o sol tá toda hora em movimento. E a verdade também é movimento. Uma coisa que eu quero ler para vocês e para mim do futuro é a concepção do eu em Russell. Pera aí, deixa só passar. Russell rompe com a ideia de que o eu se institui como interioridade e de que assim se afasta a princípio do mundo de modo a posicioná-lo. Assume então a concepção de que a pessoa como síntese em fluxo de vivências. O seu intuito com essa concepção é escapar completamente de toda a e qualquer hipostasia em relação ao ser dos objetos, assim como de toda a coisificação do eu que o obscurecesse o seu caráter intencional. Tanto o realismo quanto o idealismo partem de uma hipostasia em relação ao ser dos objetos e caem exatamente por isso, em aporias incessantes, no ingenuísmo dos pensadores iniciais. Ocorria a tentativa de se lançar para além da posição inicial do eu e de se encontrar o ente tal como ele é nele mesmo. Surgia com isto o problema do acesso, como acessar o em si, sem contaminá-lo ao mesmo tempo com as particularidades do sujeito, dos pensadores modernos. Oi. Eu termino isso em outro podcast, acabou ficando sem tempo, tá muito de noite. Eu vou ir pra casa e depois eu termino o que eu tava lendo em outro podcast.